Bom, então, quem quiser pegar a folhinha e quiser acompanhar, pode ser. Eu deixei um pequenininho espaço para anotação ali no finalzinho ali, mas se achar melhor quiser anotar ou não, fique à vontade. É só para acompanhar, é esse tal, criação e apresentação de atividades. A Débora botou mais menorzinho para não ficar muita coisa. Tem aqui também, ó. Tem? Tem aí? Folhinha? Não, acompanha aqui não. Eu tenho para acompanhar aqui. Quer dividir? Tem. Tá. Certo? Pessoal, sobre a criação e apresentação de atividades. Às vezes, né, a gente tem muita dúvida. Que atividade eu vou fazer? Como eu vou escolher essa atividade? Né? Como corresponde a atividade para cada idade? Né? Então, às vezes, surge muita dúvida disso, né? Porque a atividade, às vezes, a gente se detenha muito à história, mas a atividade ela é muito importante. Né? Ela é continuação da história. Ela não é algo separado, né? Ela continua. Ela é a aplicação da história. Então, ali eu botei, né? Evitar dar folhas em branco. Não pode dar? Não é que é proibido dar folha em branco. Mas, assim, ideal é que não dê. Por quê? Porque as crianças precisam ser dirigidas também na atividade. Né? A gente precisa dirigir dei a aulinha ali, trouxe todo o conteúdo, né? Me esmerei. Aí, põe folha em branco e desenho que você entendeu. Desânimo, né? Começou bem, tentou mal. Né? E é uma despreparação do professor também, de certa forma, né? Então, quem nunca? Já aconteceu, né? Mas assim, como último recurso, mas nem como último passo, vamos dizer assim. Porque a gente tem muito recurso hoje em dia, né? A gente não precisa, a gente consegue, hoje tem várias opções, né, pra gente aplicar para as crianças. Então, eu botei ali, evitar dar folhas em branco. As atividades precisam ter relação com a história, claro, né? No caso, a gente está falando aqui sobre a parábola do semeador. Então, eu trouxe ali sobre os 4 tipos de solos. Consequentemente, a atividade tem que falar sobre a parábola do semeador, né? 3 anos. Então, ela é uma continuação. Aí eu botei assim, bem sucinto ali, em cada idade, de como aplicar essa atividade, tá? 3 anos, desenhos sem muitos detalhes, desenhos maiores, né? Para que eles identificaram uma coisa tão pequenininha, nem sabe se é uma flor, se é o que é que tá pintando ali, né? Exemplo, aqui, ó, bem grande, ó, bem claro, né? Aí cola a sementinha. As crianças de 3 anos são muito concretas, elas precisam tocar, fazer, né? Elas precisam participar da atividade, né? Então, assim, uma boa apresentação da atividade, né? Algo bem prático com ela, circular. 4 e 5, também a mesma coisa, bem prático, não pode ter letras ou algo que eles precisam ler, porque ainda não são alfabetizados, a maioria, muito poucos são. Então, assim, não ter assim, nada para ler, nada para escrever, né, com números, é muito parecido com os 3 anos, dá para dificultar um pouquinho mais a atividade, mas também não muito. Né? Então é bem parecido assim, e também são bem concretos, né? De tocar, de fazer, de recortar, não, de colagem, de montar, né? Às vezes montar uma casinha, montar alguma coisinha, eles gostam muito disso, né? Dos 4 e 5 anos. 6 e 7, já pode ter alguma coisa de letras e números, mas nada muito complexo, porque estão sendo alfabetizados, alguns já estão mais, outros não, mas então a gente não aprofunda ainda muito essa parte com eles. Né? Pode estar algo bem sucinto, assim, uma palavrinha, né? O semeador, a terra boa, algo mais simples, e números também, não algo que se estenda muito, né? Também é uma fase concreta. Dos 3 anos aos 7 anos, eles são muito concretos, eles têm que ver, pegar, tocar, fazer, né? Eles gostam disso, atividades assim. A partir de 8 anos até os 11 anos, não é que eles não gostam de coisa concreta, mas assim, tu pode explorar outras coisas, eles gostam de desafios, muito.
né? É uma fase que gosta de jogos, atividades como enigmas, caça-palavras. 10 e 11 também, dá pra gente investir em quiz também, né? Perguntas e respostas, hoje o quiz tá em alta, né? Eu sempre dei o exemplo que 10 e 11, 8 e 9 também, que há muitos anos atrás a gente fez com os adolescentes, faz muito tempo mesmo. E a gente fez um jogo que a gente fez um tabuleiro em tamanho real. A gente, eu e meu marido no caso, né? A gente pegou um pedaço de TNT colorido, a gente grampeou e fez um caminho de um tabuleiro mesmo, sabe? Entrar, início, partida, né? No fim, ou chegada. E o peão, no caso, né? Eram os adolescentes. Aí dividiu em grupos e cada representante de grupo era o peão ali. Aí tinha perguntas referentes à história, claro. E conforme eles iam andando, eles amam o desafio. Essa idade de 8 até 11 anos, eles amam o desafio. Né? Competição, né? Dá pra botar prêmio pra quem ganha, claro, sempre levando pra Cristo, mas se não pra ninguém melhor que ninguém nesse sentido, né? Mas dá pra gente explorar muitos jogos, com perguntas e respostas, quiz, como eu falei, né? É uma idade que gosta bastante de desafio. Dá pra gente desafiar eles nesse sentido também. Quem sabe, assim, abrir a palavra, versículo tal, né? Algo mais abstrato a partir de 8 anos. Os menores não, tem algo bem concreto. Né? São fases diferentes. Então dá pra explorar bastante isso com os maiores também. E existem 2 tipos de atividade. Não precisa ter as duas em sala de aula, mas eu vou explicar os 2 tipos pra gente diferenciar e saber como aplicar. A primeira, número 2 no caso ali, que é o segundo tópico, né? Atividade de reforço do conteúdo. Então ela vai ser uma extensão, aquilo que eles aprenderam. Eu falei da palavra semeador, né? Falei sobre os 4 tipos de solo, né? Aí na atividade, eles vão lembrar aquilo que eles ouviram. Fazendo a atividade, desenvolvendo a atividade, eles vão lembrar, né? Nos pequenos ali, como eu falei, vai colar a sementinha, aí que tem achar os erros, né? Os 8 erros, 7 erros, enfim, que foram para o maiorzinho. Aí os 10 e 11 tem os 4 tipos de solos e as referências bíblicas, a gente pode abrir a palavra, identificar onde que está, qual é aquele solo que está sempre naquele versículo. Eles estão lembrando, caiu em terra boa esse, caiu na beira do caminho aquele. Eles vão lembrar o que foi dado na historinha, né, na aula. Então essa seria a atividade de reforço, está reforçando o conteúdo, está revendo o conteúdo. Nos pequenos vai ser algo mais concreto, como eu falei. A atividade de aplicação, já nos 3 anos é difícil a gente fazer, porque eles não têm muita compreensão. Por quê? Porque a atividade de aplicação tu vai trazer para a vida deles, aplicando na vida deles, levando a criança ao quebrantamento de que ela precisa de Cristo. No caso da palavra do semeador, qual a terra que eu tenho que ser? Terra boa, né? Como está meu coração? Aonde está o meu coração? Né? Como ele tem sido assim, com a palavra? Tem que cair terra boa ou não? Ou tem me distraído com outras coisas? Né? Como é que está? Né? Levar a criança ao arrependimento. Então, é a aplicação que vai aplicar na vida da criança com situações do dia a dia dela. Seja através de uma brincadeira, aqui até separei, né? Isso aqui, pessoal, todas as atividades que estão aqui, algumas estão aqui, e essa que eu peguei pronta que eu fiz. Tipo assim, quiz eu fiz Google Drive, e tá umas atividades ali, vou mandar no grupo ali, vocês podem acessar e olhar também, são exemplos, tá? Então ali tem, você lê um versículo, fica animado, mas logo no dia seguinte esquece e volta aos velhos hábitos. Que só é esse? Então pode, sei lá, reportar em várias situações, as crianças têm que aprender a identificar, fazer grupos, né? Qual solo é esse, né? Entendeu? Ou eles trazerem uma situação do dia a dia deles também. Então, dá pra gente aplicar na vida deles de várias maneiras, através de dinâmica, né? Ou alguma atividade que vão escrever, enfim, um jogo, ou um quiz, enfim. Dá pra gente explorar, mas trazendo a criança sempre para arrependimento, assim, sempre para Cristo, né? Aplicando na vida delas, na realidade delas. Os 4 assim dá pra fazer? Dá. Como? Exemplo, aqui eu fiz, né, terra boa. Eles vão plantar a velha, o feijãozinho no algodão. No caso aqui foi terra mesmo, tá? Pra ficar bem claro. Esse aqui é da minha filha, né? Ela já fez, faz tempo já. Então, assim, eles vão levar para casa a terrinha com a sementinha plantada, seja qual ela for, eles escolherem feijão ou isso aqui eu não lembro o que é. Esqueci agora. Né? E vai plantar, esse é o coração que eu tenho que ter. Se eu sou obediente, tenho um coração obediente quebrantado, ele vai produzir fruto.
A palavra vai cair numa terra boa, né? E eu vou ser semelhante a Jesus. Elas vão levar para casa, vão ficar esperando a semente crescer, aquela expectativa, né? Então é algo que foi aplicado na vida dela, mas de forma concreta, porque os pequenos precisam disso, né? Precisam ver, né? É a diferença. Isso é para 3 anos, 4, 5, 6 e 7, tranquilo aplicar, né? No caso, eu dei o exemplo do semeador, tá? Então, assim, os maiores já pode ser através da atividade em aula mesmo, não precisa levar para casa. Em aula ali já consegue sondar o coração deles, né? Então, já é algo mais abstrato. Tem bastante coisa pra gente trabalhar com eles, assim, né? Como eu falei, precisa ter as duas? Não, não precisa. Mas é sempre importante sobrar do que faltar. Porque quando a gente... Isso já aconteceu, tá? Acontece, já aconteceu comigo. Então, assim, a turma percebe quando o professor está bem preparado e quando ele não está. E tu perde o controle da turma. Ah, muito fácil. Porque a criança percebe quando está enchendo linguiça, que eu digo. Está ali, consegue fazer mais. E a criança correndo, fica agitada e não termina nunca a administração, porque tu não tinha preparado mais a atividade é muito curta, muito sucinta, precisa de mais atividades. Daqui a pouco eu pego uma atividade com essa no tabuleiro, você vai a aula toda, que eu digo, né? Porque daí vai botando umas perguntas, faz várias perguntas, toma mais o tempo deles, interagem, eles participam também, né? Então, uma atividade bem feita, se ela for bem longa, dá pra fazer só uma, mas se for algo mais concreto assim, já tem que ter mais opção, né? Então, sei lá, faz 4, 5, né? Então, o ideal é que eu sempre brinco, né? É sair da aula frustrado porque tu não conseguiu dar tudo aquilo que tu queria dar, né? E é tão bom, é ruim, eu já saí assim, ai meu Deus, é tão legal de dar pra eles, mas eu não consegui, por causa do tempo, né? Claro, ideal que consiga, mas assim, mas pelo menos tu preparou bem, né? E tu tem um controle da turma, assim. Tu tem sempre uma carta na mão, tá sempre no controle, sempre chamando eles, ó, tem tal coisa, agora isso, aquele outro, né? Então a gente também é uma maneira de tu levar tudo a conduzir eles, né? E a pessoa às vezes se detém, como eu falei, na história e a atividade faz relaxadamente, né? Mas a atividade é a aplicação, é o que vai fixar na mente deles, aquilo que eles aprenderam. Ela é tão importante quanto. E hoje tem muito recurso, até deixei exemplo aqui, porque ali, ó, no último, eu botei, né, como deve ser a apresentação da atividade. Limpa, quer dizer com limpa, né? Ela, uma por folha, que eu botei ali. Porque às vezes a gente quer economizar a folha, que acontece, já fiz, né? Põe 2 atividades por folha. Não fica algo tão apresentável, né? Exemplo, aqui ó, botei um caça-palavra e esse caça-palavra, né? Ah, não, mas faz diferença, né? Tem vontade mais de procurar, né? Fica mais claro, né? Coisa tão pequenininha, alguns usam óculos, enfim, né? Então assim, investir na qualidade da apresentação da atividade. Isso também é muito importante. Né? Então, assim, ó, exemplos, né? Aqui dos 7 erros, né? Ó, tá bem claro. Folha inteira. Se eu botar isso aqui numa pequenininha, meu Deus, não vou nem achar mais o pé dele. Não vou ver, porque às vezes o erro é tão sutil que não percebe. Então, e outra coisa, pessoal, eu sempre digo, testem em casa antes, todas as atividades. Façam vocês em casa, né? Porque, principalmente caça-palavras, né? Ou erro, porque às vezes passa despercebido. Ou às vezes, que acontece também, caça-palavra 10 e 11 eles gostam. Ou 8 e 9, mas tá muito difícil, né? Tá muito complexo, não tá bem feito, não tá bem formulado, então vai desanimar as crianças de fazer, né? Não tem que ser também tão fácil, mas assim, também tem que ser uma coisa bem feita, né? Então assim, seja uma atividade que vocês prepararam, testem em casa antes, porque na ideia é uma coisa, e na prática é outra, né? Então faça, até você ter o gabarito, cadê essa palavra? Aqui, no caso aqui, ó. Cadê a palavra tal? Não sei. Né? Então é importante o professor também ter domínio sobre a atividade, saber exatamente como ela vai ser, né? Aqui dos números também, no caso de ligar as crianças maiorzinhas a partir de 8 anos. Se os números estão bem claros, se estão na ordem, que às vezes acontece, ou do 1 para o 5, para o 3, aí dá um desenho nada a ver com o que eu queria. Então é importante fazer em casa, testar antes, isso é bem, bem importante. Porque senão a correria passa despercebido, né? E ver se realmente cabe para aquela idade. Não, está muito complexo. Não, está muito sem graça, muito fácil, não tem desafio nenhum. Vamos melhorar. Né? E aqui eu fiz, se alguém quiser testar,
de uma maneira bem prática da palavra semeador, os 4 solos. Aí eu dei exemplo, eu não identifiquei, ó, qual solo que é. Né? Aí tem que colocar a mão e a criança vai identificar qual é o solo. Qual é esse? Dá um exemplo da tua vida, assim, ou não sei da tua vida, não se for a criança. Qual tu acha que seria a semente que cai na rocha? Qual situação tu acha que se encaixa? Os maiores, tá? Eles podem também aplicar isso na vida deles. Os menores não, fica só na brincadeira, no curioso, assim, o que isso é que tem lá dentro? O que isso é que eu vou encontrar quando eu botar minha mão lá dentro? Eles gostam disso, os pequenos amam essas coisinhas. O que isso é que tem? O que isso é que vai acontecer? Sabe? Aquela dramatização, assim. Então, dá para explorar muito, né, com eles, assim. O concreto, os maiores abstratos, enfim, né? Então, dá pra gente brincar bastante. Alguém quer testar a dinâmica? Você voluntaria? Quer? Pode vir, pode vir. Não olha muito, porque você olha muito pra ver. Tem hora, filho? Não, pode olhar. Pode botar. A beira do caminho, eu vou falar antes, eu ia botar areia, tá? Mas eu botei umas folhinhas, assim, só pra fazer a beira do caminho, só pra dar uma dica. Assim, só umas folhinhas. O espinho tu vai perceber. Esse aqui... não sei. É pra ser... É pra ser difícil, esse aqui tá. pedras. A rocha, Espinhos. espinhos. Acerta a beira. É o caminho que Isso, aqui é o E caminho. aqui a terra. Isso. Aí você pode embaralhar também, Aí eu deixar na achei ordem. esse É que eu não veio quebrando. Pois é. Pode vir, gurias, pode fazer. Que divertido esse aqui. Esse é legal. É porque eu sei se espinho vai machucar. Mas daí eu tive... exatamente. Deixa eu fechar de novo. Que legal. Passei espinho. Passei espinho, e meu marido. Eu falei, eu vou botar pra vocês machucarem. O mais como? Eu falei, Legal esse daqui. E aí é algo sensorial, os pequenininhos. É pra todas as idades, gente, isso aqui. E aí pode, outra coisa, dá pra contar a história só pra você ter. Muito bom. Dá pra fazer um semeador chegando numa bolsinha de semente. Esse aqui é na bolsa dele, por exemplo, né? Claro, deve. E aí, né, vai passando, pode fazer grupos, quem acerta mais, enfim, né, os maiores, quem acertou melhor a terra, quem foi mais rápido, entendeu? Dá pra explorar muito, assim, essa parte visual também. Né? Então, e a gente tem muitos materiais também aqui na sede, como eu falei. Tá? Esse aqui é da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Esse é bem antigo, esse material aqui. Tem várias atividades, esse é meu, tá? Mas está à disposição também. Ó, e tem para todas as idades, ó, é bem claro, ó, bem limpo, bem nítido as atividades. Não é nada... Aí tem que ver, né? Claro, numerar, ó, tem balãozinho para escrever, para ser maiores, né? Aí a gente tem que ter esse filtro, que é importante. Né? Tem muito material. Na internet, outra coisa, eu falei pro pessoal do Exato, eu tenho uma pasta do Pinterest. Talvez vocês tenham uma coisa melhor, tá? Mas eu usei. Então, assim, eu tenho várias atividades lá. Eu vou olhando, eu já vou separando, 4 e 5. Eu trabalho com 4 e 5 anos, né? Mas, assim, eu tenho também filho em casa, então, ou, né, eu separo. O que eu fazer com elas? 11 anos, 7 anos. Eu vou fazendo uma pastinha e eu vou dividir, toda hora eu vou colocando, tá lotado de coisa ali. De vários assuntos. Aí quando cai pra mim uma história de semeador, eu já tenho, eu tenho umas 3 lá que eu guardei. Claro, eu vou aplicar antes em casa, ver se funciona, se dá certo. Já peguei umas que não tinha nada a ver, tava muito borrado, muito ruim de entender, descartei. Porque às vezes eu vou só jogando, não olho muito, não filtro, né? E depois, no dia que eu vou preparar a linha, eu vou filtrar, vou olhar bem, se tá bem claro, tá bem amplo, tá fácil de fazer, né? Aí eu vou filtrar depois. Mas eu incentivo vocês terem isso, assim, de vez em quando dá uma olhadinha ali e separar, né? Ou na internet, ou sei lá onde vocês podem buscar, né? Ou investir em material, enfim. Mas hoje tem internet, né? Tudo mais fácil. Antes não tinha, tinha que ser tudo livre. E na sede tem muito material. O que acontece? Às vezes eu imprimo, né? Quem for aqui, 5 atividades por uma aulinha. Sobrou 3. Eu vejo aqui na sede. Algumas aqui já estavam aqui, essa estava aqui, essa estava aqui, essa estava aqui. Essa aqui eu trouxe. Né? Mas assim, já estavam aqui na sede, um monte, olha só. Se quiserem levar também alguma dia, assim, pode levar, tem bastante aqui. Né? Então, tem muita coisa, tem muito livro aqui também, a Débora tem bastante coisa em casa também. Né? Podem, assim, pedir auxílio também, podem procurar para atividade, eu tenho bastante coisa. Não só para 4 e 5, para as outras, 4 e 5, claro que eu tenho mais.
Mas a gente trocar ideia, né? E investir na atividade, assim, é algo que vale muito a pena. Eles saem felizes. Aí eu começou, né? Porque eu vejo as pessoas assim, olha, mas que eu aprendi. É o que Jesus falou comigo, então isso é tão precioso. A gente vê no coração deles, quando a gente faz uma aulinha bem planejada e vê que aquilo caiu em terra boa. Né? Que eles entenderam, que eles aplicaram na vida deles. Então vale muito a pena, né? A gente fazer com excelência. Assim, eu sei que vocês fazem, né? Mas a gente vai aprendendo junto. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês fizeram que deu certo também? Alguma, assim, uma atividade, eu fiz tal coisa, foi muito legal. Ó, aqui estamos se olhando, querem falar? 3 anos, né? É que a gente fez uns... Na verdade, a Isa fez uns... A gente recortou uns bonequinhos. Era pra quem mesmo? Pra José, né? Daí a gente queria fazer todos os irmãos. Daí eles amaram, a gente recortou tecido. Pegou um monte de coisas assim pra eles fazerem a roupa do bonequinho. Nossa, eles ficaram tipo... A gente só pegou essa atividade. Olha aí, ó. Eles ficaram a aula... Não, a parte da atividade, né? Toda a parte da atividade fazendo essa atividade. E ainda levaram um monte pra casa pra fazer. É uma atividade só, bem longa, que demanda Porque era mais... de colar e pintar. Exato, e é coisa manual, coisa concreta, que eles tocam, eles fazem. Os pequenos amam isso e eles se concentram nisso. Então, os pequenos vale a pena investir nessa parte, assim, bastante. Até teve um retiro de Páscoa, esse ano passado, que foi para o semeador de 4 e 5 anos. E a gente pegou uma caixinha dessas, e aí a gente dividiu em 4 partes. Tipo o que eu fiz aqui, só que eu fiz em 4 caixas. Lá a gente pegou uma, porque era muita criança, né? Imagina os carregando 4 caixas para casa, os pais. Meu Deus. Então a gente dividiu em 4. E aí, como lá eram 4 ministrações, cada professor ministrava sobre, né, cair na beira do caminho. E aí a criança montava a beira do caminho, umas folhinhas, nem a gente botou ali. Depois, os espinhos, aí nem a gente botou os espinhos, a gente botou uns, agora não estou recordando. Depois a da rocha, depois a terra boa, né? Então, assim, eles levaram para casa depois tudo aquilo que eles fizeram. Eles tinham visualização de tudo que eles aprenderam, né? Então, é algo bem manual. E que eles podem, depois contar, enfim, né? Eles gostam disso. De levar para casa as roupinhas, né? Seja o que for, assim. Então vale a pena. Aí a imaginação é livre, né? Como eu digo. Mais uma pergunta, alguma coisa? Quero me ajudar aqui a falar. Então tá, é isso. Espero ter ajudado um pouquinho vocês.